Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 22 de setembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade no interdisciplinar. A gente vai falar mais um pouco sobre cultura brasileira, né? Tradições religiosas e culturais no Brasil. E também a gente vai estudar em matemática. A gente já começou o nosso assunto sobre números decimais. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre divisões não exatas, ou seja, resultados na forma decimal, resultados com vírgula. Como que eu chego nesses resultados com vírgula, tá bom? Então vamos começar pelo interdisciplinar. Vamos lá no nosso livro didático, páginas 110 e 111. Aqui na página 110, a gente tem um textinho, né, falando um pouco sobre as tradições religiosas e culturais no Brasil. Indígenas, negros africanos, portugueses e imigrantes de diferentes nacionalidades contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da cultura brasileira. A cultura de um povo se manifesta, entre outros aspectos, nas festas e nas comemorações. Elas nos fazem lembrar de nossa história, que é parte de nossa vida e da vida do nosso grupo social. Veja algumas das festas realizadas no Brasil. Então, a gente tem aqui uma festa indígena, tá? Do povo Xingu aí, Mato Grosso. Aqui é uma homenagem dos indígenas aos seus mortos, né? Cada um aí tem a sua religiosidade, então eles relembram as pessoas que já morreram, né? Através dessa festividade chamada Quarupi, tá? Aqui a gente tem a festa de Iemanjá, realizada, né, na Bahia, lá em Salvador, tá? Tem de origem africana, ela é a rainha do mar, tá bom? E aqui uma festa junina, né? Realizada em Minas Gerais, que a gente conhece super bem, né? Então, número 1. Das festas acima, qual é a de origem indígena? Qual é de origem africana e qual é de origem europeia? Então, a Quarupi, que é aquela primeira imagem, né, é de origem indígena. A festa de Iemanjá é de origem africana e a festa junina é de origem europeia, tá bom? Em grupo, façam uma lista com os elementos de uma festa junina que vocês conhecem: músicas, alimentos, brincadeira e decoração. Então, músicas de festa junina que a gente conhece: Cai Balão, né? É... Nossa, tem tantas músicas. Alimentos que a gente come na festa junina, né? Milho verde, pamonha, pipoca, quentão, né? Que é bastante conhecido na festa junina. As brincadeiras, tem o correio elegante, tem a pescaria, tem as bandeirinhas, né? Tem a barraca do beijo, tem a quadrilha, né? Que o pessoal dança, que é a mais esperada da festa, né? Então, assim, a festa junina a gente conhece de cor e salteado. Então, vocês só façam uma lista no caderno das coisas que vocês mais conhecem aí da festa junina, tá? Vamos continuar aqui, página 111. No Brasil, acontecem festas comemorativas durante o ano todo. As festas celebram acontecimentos importantes para a nação, como o Dia da Independência, 7 de setembro, e algumas festas de origem religiosa, como a Páscoa, realizadas em todo o país. Existem também as comemorações regionais. Cada região tem suas próprias características culturais e históricas, que se manifestam principalmente nas festas folclóricas, tá? Então, o que que significa, né? O que que é folclore? Vem do inglês, né? Folk significa povo e lore significa conhecimento. E aí a gente teve essa palavrinha abrasileirada aí, né? Folclore, né? Ou folclore, tá? Que é conhecimento do povo. Folclore é o conjunto de conhecimento popular transmitido de geração em geração. Por meio dele, podemos conhecer muitos aspectos da história e da cultura de um povo. Veja algumas formas de manifestação do folclore. Então, a gente tem as músicas, as lendas, os contos, as roupas, poemas, danças, provérbios, artesanatos, festas, jogos, crenças e autos, tá? A gente conhece bastante o folclore também, a gente trabalha o folclore desde que vocês se conhecem por gente, né? Desde lá do prezinho, tá? Então, é um assunto bem tranquilo para vocês fazerem aí nas atividades, ó. Existem muitos exemplos de lendas e contos folclóricos. Pesquise um exemplo e depois conte a história para seus colegas. Então, aqui você poderia colocar o nome de algumas histórias que vocês conhecem. Lendas do folclore, a lenda da Vitória Régia, aquela indiazinha que se apaixonou pela lua, achava que era um grande guerreiro, viu o reflexo da lua na água e acabou se afogando ali, porque ela pulou achando que a lua tinha vindo buscá-la. Tem também a lenda da mula sem cabeça,
Para quem não conhece, a lenda diz que as mulheres que se apaixonam por padres, que são homens santos, elas acabam se transformando na mula sem cabeça. Vocês sabiam disso? É a origem da história da mula sem cabeça. Tem a história do Curupira, que é um guardião das florestas, tá? Tem a história do Saci, que é tipo um demoninho, né? O Saci que gosta de fazer aí algumas travessuras, tá? O que mais que a gente conhece? O lobisomem, né? O sétimo filho de uma família que teve aí 6 meninas antes. O sétimo filho nasceu homem, ele vira lobisomem, né? Tem essa crença aí também, faz parte do nosso folclore, apesar de ter uma origem aí estrangeira também, né? Brasileiro, brasileiro mesmo, é o Saci, né? O Curupira, brasileiro mesmo, né? E a gente tem aí outros exemplos. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia ler para vocês um livro que eu tenho sobre os personagens aí do folclore, que é uma história de investigação criminal lá, chama Quem Matou o Saci, tá? É muito legal essa história. Depois eu passo o livro para vocês, tá? Então, para vocês citarem aí as lendas que vocês conhecem, se quiserem anotar uma lenda no caderno, uma lenda muito conhecida é a do boto cor-de-rosa também. O boto cor-de-rosa que se transforma em... A gente está falando em festa junina, né? Falamos das festas juninas aqui. O boto cor-de-rosa adora uma festa junina, sabia disso? Na época de festa junina, ele se transformava em homem, né? Um homem muito bonito, de chapéu branco, terno branco, e ia para as festas juninas dançar com as mocinhas, né? Depois levava a mocinha para a floresta, namorava com a mocinha, e no dia seguinte ele ia embora nadar no riozinho dele. Então, sempre que aparecia aí uma mulher grávida, né? Isso mais antigamente, crença antiga. Uma mulher grávida que ninguém sabia quem era o pai, diziam que era filho do Boto, né? O Boto cor-de-rosa aí, que namorava as mocinhas, depois dava no pé, tá? Então aí são as lendas brasileiras do nosso folclore, tá? Os provérbios populares fazem parte do folclore de um povo. Pesquise provérbios na internet ou com adultos de sua família e escreva-os abaixo. Em sala de aula, com orientação do professor, leia para os colegas os provérbios que você encontrou. Será que os que você encontrou são igual aos dos seus colegas? Provérbios conhecidos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso aí é provérbio. Se a gente digitar na internet, ó, provérbios. Aqui, digitei errado. Provérbios folclore, né? Senão vai aparecer da Bíblia. E não é o da Bíblia que a gente quer, dos folclores. Ó, dai a César as coisas de César, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A pressa é inimiga da perfeição. Cão que ladra não morde. À noite todos os gatos são pardos. Antes só do que mal acompanhado. As aparências enganam. A voz do povo é a voz de Deus, cada macaco no seu galho, tá? Então, isso daí são folclores, tá? São ditos populares aí. Você encontra vários na internet e a gente acaba utilizando no dia a dia. Quando você briga com alguém, a pessoa fala que vai te bater, você fala, cão que ladra não morde, né? Então, aí são provérbios populares aí que a gente acaba utilizando aí no nosso dia a dia, tá? Então, é só colocar os que você achar mais legal aí nesse parágrafozinho aí embaixo, tá? Então, as atividades do interdisciplinar foram essas. Agora a gente vai para a matemática. Divisões não exatas. Vamos lá, então. Bom, o que é uma divisão não exata? Quando eu faço uma divisão e o valor, ele dá lá o quociente bonitinho e não sobra resto, tá? O resto é zero, é uma divisão exata. Quando sobra 1, 2, 3 na parte do resto, que é essa parte aqui, ó, é uma divisão não exata. Daí, se a gente vai continuar essa conta para chegar aí no resto zero ou não, depende do que a situação problema me pede. Foi o que eu coloquei no exemplo aí para vocês, ó. Essa divisão, 13 dividido por 2, tá? Vai dar 6, né? 13 dividido por 2, 6. Só que 6 vezes 2 não é 13, é 12. Então, dá resto 1, sobra 1. Se a solução para essa divisão fosse dividir 13 crianças para 2 times de futebol, poderíamos dizer que daria 6 crianças em cada time e que sobraria uma criança sem time. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas por que, né? Sobraria uma criança sem time? Porque não dá para cortar a criança no meio, né? E colocar um pedaço em cada time, tá? Então,
a gente teria provavelmente que revisar, né? Uma partida joga um, depois a gente troca, joga outro, para dar certinho 6 aí em cada time, tá? Bom, porém, se fossem 13 quilos de carne, né, não são mais crianças, são carne, tá? 13 quilos de carne. Para 2 receitas de esfirra. Esse 1 quilo de carne que sobrou, né? Daria 6 quilos para cada receita e sobraria 1 quilo. Esse 1 quilo que sobrou de carne, eu poderia jogar fora? Ai, deu 6 quilos para cada receita, mas sobrou 1 quilo de carne, vou jogar fora. A gente não faz isso, né? Não joga fora a carne. O que a gente faz? A gente pega e divide meio quilo para cada receita, tá? Então, dependendo da situação, a gente continua a conta ou não. No caso das crianças, 13 dividido por 2. 13 crianças para 2 times de futebol. Dá 6 crianças em cada time e sobra uma criança sem time. No caso de 13 quilos de carne para 2 receitas de esfirra, eu posso continuar a conta. E como que eu continuo? Eu não parei aqui, ó. Vou até montar a conta de novo aqui, ó. 13 dividido por 2, tá? Aí deu 6, né? Deu 12, sobrou 1, não sobrou? O que a gente faz? A gente vai no resultado, coloca uma vírgula, para a gente entrar nas casas decimais, nos décimos, centésimos e milésimos. E aí eu coloco a vírgula e acrescento um zero no resto. E aí você divide normalmente 10 dividido por 2 dá 5. E aí, 5 vezes 2, 10, né? 10 tira 10 dá 0. Deu uma conta aí. Consegui dividir esse 1 quilo de carne que sobrou no resto, tá? Então, deu 6,5 kg para cada receita de esfirra, tá? Que nem essa continha que eu deixei aqui, ó. 6,5 que é 6,5 kg, tá? Assim, ficaram 6,5 kg ou 6,5 kg de carne para cada receita. Tá? Então, isso que é eu continuar uma divisão aí não exata, tá? Eu pego o resto, acrescento um zerinho na frente e coloco uma vírgula no resultado para continuar a minha divisão. Então, vamos fazer as atividades para ver como ficou. Vamos lá. Aí, indique o valor posicional de cada número na divisão abaixo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma divisão, né? 53 dividido por 4, dividi 5 por 4, né? Deu 1 vezes 4, 4. Sobrou 1, baixou 3, né? 13 aí, dividido por 4, 3 vezes 2 dá 12, 13 tira 12, sobrou 1. Aí eu coloquei a vírgula para continuar a divisão, né? Ficou 10. 10 dividido por 4, 2, né? 2 vezes 4, 8. 10 tira 8, sobra 2. Continuo colocando zerinho na frente, deu 20. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, 20 tira 20, 0. Então, que número está no algarismo das dezenas? O 5, né? Que número está na casa das unidades? Vamos pôr só do resultado, senão vai ficar complicado aqui no nosso resultado, tá? Da dezena é o 1, a unidade é o 3, a casa dos décimos aqui é o 2 e os centésimos é o 5, tá? Se eu colocasse aqui, ó, dezena, unidade, décimo e centésimo, tá? Ficaria desse jeito aqui na parte do resultado, tá bom? Então, essa vírgula aqui, ó, a partir daqui é décimos e centésimos. É por isso que eu posso continuar colocando zero, mesmo que tenha sobrado 2 aqui de novo, é só andar mais uma casa e colocar o zerinho na frente, tá? Qual alternativa corresponde ao número 121,233? Tá? 121, eu tenho uma centena, 2 dezenas, uma unidade, 2 décimos, 3 centésimos e 3 milésimos. Então, a resposta certa é a letra B, né? Aqui, uma centena, 2 dezenas, uma unidade, 2 décimos, 3 centésimos e 3 milésimos. Os resultados obtidos das divisões não exatas com vírgulas são chamados de números decimais, tá? Ou racionais também, tá? Camila tem 2 metros de tecido e precisa fazer 4 laços.
quantos metros ela usará em cada laço. Então, aí eu vou ter que dividir 2 por 4. Aí você se pergunta, mas não dá para dividir 2 por 4? O que a gente faz? A gente começa iniciando a nossa divisão colocando 0, no resultado e coloca um zerinho do lado do 2. Fica 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5, né? 5 vezes 4, 20. 20 tira 20, 0. Então, a resposta aqui da 4 é: Camila usará 0,5 metros em cada laço. Em centímetros, tá? Aí a gente tem que pensar assim, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Meio metro tem, né? 0,5 é metade. Meio metro dá quanto? 50 centímetros, tá? Então, em metro é 0,5 metros e em centímetros é 50, tá? Metade de metro aí. 1 metro tem 100 centímetros, metade de 1 metro, 50 centímetros. Resolva as divisões. Então, eu já fiz a A e a B e deixei a C e a D para a gente fazer junto. Então, vamos lá. A letra A, ó, 53 dividido por 4, né? Deu 13,25. 5 dividido por 2 deu 2,5. E agora a gente vai aqui fazer a nossa letra C. Então, penso o seguinte, ó, 3 dividido por 2, dá para dividir? Não dá, né, gente? Então, o que a gente faz? Acrescenta o zero aqui do lado do 3 e no resultado coloca 0, tá? Quando o número, o dividendo, tá? O número fora da chave for menor que o número dentro da chave, o que eu faço? Eu começo minha continha colocando 0, no resultado. E coloco um zerinho ali do lado do meu dividendo, tá? 30 dividido por 5, tabuado do 5 dá 6, né? Então, aqui vai dar certinho, ó, menos 30, né? Aí, 30 tira 30 dá 0. Então, simplesinha essa conta, né? 30 dividido por 5 dá 0, 3 dividido por 5 dá 0,6, tá? Aqui, 125 dividido por 8, vamos lá. Eu vou pegar o 12, né? Se eu for na tabuada do 8, não tem o 12, tá? Eu vou ter que pegar o próprio 8, que é um número menor e mais próximo, tá? Que é o resultado da multiplicação de 8 vezes 1. Então, 1 debaixo da chave e debaixo do 12 eu ponho 8, tá? Então, opa. Aqui coloco menos, né? Para fazer a subtração de 12 menos 8. 12, 8 para 12, 8, 9, 10, 11, 12, dá 4. E abaixo 5, ficou 45, tá? Não tem 45 na tabuada do 8. Tem o 48, que é 8 vezes 6, mas passa de 45. Então, eu tenho que pegar o número menor e mais próximo, que é resultado de 8 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40. Então, 45 menos 40 dá... sobra 5, tá? E aí, eu coloco mais um zerinho, tá? Porque sobrou 5, então eu coloco 15, né? Coloco a vírgula aí no meu resultado. Deixa eu só pôr mais pra cá, senão não vai caber o resultado. Eita. Deixa eu pegar a minha borrachinha. Fazer de novo a minha chavinha, pronto. Tá feita a chavinha. Aí. Então, 50 dividido por 8, a gente sabe que 8 vezes 6 dá 48, né? Então, se eu multiplicar 8 vezes 7, passa, tá? Então, eu vou pegar o 48 mesmo. Então, 50 tira 48, sobra 2. E aí, eu acrescento 0 na frente, deu 20. Se a gente for olhar aí na tabuada do 8, 8 vezes 2 dá 16, é bem próximo de 20 aí, é o número menor e mais próximo, tá? 20 tira 16, sobra 4. E aí, eu coloco o zerinho na frente. A gente já sabe que tem o zerinho aí na tabuada do 8, né? O 40 na tabuada do 8, que é vezes 5, tá? Deixa eu pôr mais pra cá. Vezes 5, pronto. Será que se eu pôr mais pra cá, dá? Ah, senão fica muito grudado, deu certinho, ó.
5 vezes 8 dá 40. Aí dá certinho a minha conta, ó. 40 tira 40, 0. Olha que conta comprida. Então, deu aí 125 dividido por 8 dá 15,625. Então, você vai fazendo aí, né? Até chegar num limite. Vão ter algumas contas, umas divisões não exatas, que vai ficar eternamente aí pegando, a gente chama de dízima periódica, tá? Eternamente aí voltando o resultado, e ela não tem fim. Aí a gente para nos milésimos, tá? Chegou na terceira casa, você pode parar, casa dos milésimos. Mas essas continhas de hoje, todas elas davam aí bonitinho o restinho zero aí, tá? Então as continhas ficavam dessa forma, tá bom? Qualquer dúvida sobre divisão não exata aí, é só mandar para mim, tá? Um beijo, tchau!